Na década de 1880, Edgar Degas supostamente disse uma vez a um grupo de amigos que as mulheres nunca poderiam se tornar grandes pintoras porque eles nunca poderiam entender o básico, princípios de design. Isso foi ouvido por Mary Cassatt, que voltou para o estúdio dela, pediu a uma das copas para modelar e usar um vestido de noite simples, e a pintou com tal maestria, a ponto de provar que ele estava errado. Quando Degas viu a pintura, ele disse em voz baixa: "Eu nunca acreditei que as mulheres pudessem pintar tão bem." Ele realmente adquiriu a pintura e pendurou em sua casa até sua morte. Se você pedir à maioria das pessoas para citar 3 maiores pintores da história, muito provavelmente eles não podem. Alguns podem inventar alguns nomes, Cassatt ou O'Keeffe talvez, mas esses 2 artistas são bastante recentes, quando você considera toda a história. A realidade é, há um número incrível de incrivelmente talentosos pintoras na história. Uma das razões pelas quais você pode não ter ouvido falar delas é porque muitos deles foram simplesmente esquecidos, uma vez que eles morreram. De nota, durante a Idade Média, a maioria dos artistas nem mesmo assinou seu trabalho, então realmente não sabemos se eles eram homens ou mulheres. Mas certamente, desde o início do Renascimento, houve muitas mulheres que alcançaram o mesmo, e em alguns casos, mais sucesso, enquanto eles estavam vivos do que seus homólogos masculinos. Na verdade, vários tiveram seu trabalho confundido com mestres masculinos, como Da Vinci e Titian-House, e até Sargent. Em suas vidas, algumas mestras comandou os preços mais altos por seu trabalho, ou vendeu mais peças. Alguns pintados para reis e rainhas, bem como as figuras mais poderosas da Europa Ocidental. Mulheres alcançaram muitas estreias no campo das belas artes, superando grandes obstáculos para alcançar seu sucesso. Alguns foram até capazes de apoiar famílias numerosas com sua arte, e uma artista era tão dedicada ao seu trabalho, ela literalmente morreu em seu cavalete. Ao longo de grande parte da história, os assuntos primários que foram considerados apropriados para mulheres eram natureza morta e trabalho de retrato, gênero e pintura de história. Os súditos mais respeitados eram muitas vezes difíceis para as mulheres, devido ao fato que eles não tinham permissão para participar ao vivo. Desenho para aprender anatomia. E a pintura de paisagem foi considerada muito vigorosa, mas muitas mestras empurrado além desses limites típicos. Por exemplo, Elizabeth Southerton Thompson, também conhecida como Lady Butler, pode ser um dos melhores exemplos disso. Ela era uma artista inglesa do final de 1800, e depois de uma visita a Paris, onde ela foi exposta a cenas de batalha panorâmicas, ela decidiu tentar sua mão no assunto. Mas de uma perspectiva diferente. Thompson trouxe o espectador ao nível dos olhos. Uma perspectiva mais pessoal, e até capturou cenas dos soldados depois de uma batalha. Sua chamada de pintura foi um sucesso. Acabou sendo comprado pela Rainha Vitória. No auge de sua carreira, ela era uma das pintores mais conhecidos e populares da Inglaterra. O trabalho dela foi instrumental em mudar a percepção do público da capacidade de uma mulher de pintar. Mas ela não foi a primeira a pressionar os limites. Já em meados de 1600, encontramos Elisabetta Sirani, um artista italiano, que rompeu com a norma e pintou pinturas históricas, muitas vezes apresentando figuras femininas. Sophie Anderson foi uma artista americana de muito sucesso, em meados do século XIX, que produziu incrivelmente realista pinturas de gênero de mulheres e crianças. Cervejas Julie Hart foi outro artista americano do final de 1800 e um dos poucos bem-sucedidos pintoras de paisagens profissionais de sua época, e a única paisagista feminina para alcançar renome nos Estados Unidos em 1800. Assunto: matéria não era a única limitação que as artistas femininas teve que empurrar os limites. Ao longo da história, às vezes havia um preconceito absoluto. Angélica Mercador foi um pintor inglês do final de 1700. Ao início de 1800, ela era amiga íntima de Joshua Reynolds e um retrato e pintor de história de muito sucesso. No final de 1700,
Ela era uma das artistas mais procuradas da Inglaterra. Ela e Mary Moser foram 2 dos 36 membros fundadores da Academia Real Britânica. Em 1768, uma conquista inédita para as mulheres naquela época, sua associação ofereceu-lhe a rara oportunidade de estudar desenho ao vivo ao lado de artistas como Blake, Turner e Reynolds. No entanto, quando o artista Johann Zoffany criou uma pintura comemorando a fundação e seus membros, Angélica e Maria, foram abandonados a serem representados como pinturas na parede, e o marido de Angélica, bem, ele é visto em pé com sua bengala, em cima de um torso feminino. Mas suas conquistas foram extremamente valiosas. Apesar do fato de que após a morte de Maria em 1819, 189 anos se passaram antes que a Academia admitisse outra mulher. Agora as mulheres mais bem-sucedidas tinham familiares que os apoiaram como seus pais ou maridos. Mas às vezes, elas encontraram resistência das pessoas mais próximas a elas. Foi uma impressionista francesa do final de 1800. Ela nem sempre pintou em estilo impressionista. Inicialmente ela era mais realista, mas foi atraída pelo impressionismo quando seu marido, também um artista, a apresentou a Monet, Degas e Gauguin. Através de sua influência, ela desenvolveu seu próprio estilo de cor e afrouxou sua pincelada. Por isso ela recebeu críticas intensas e ridicularizado de seu marido, ao ponto em que, ao longo do tempo, ela acabou desistindo de pintar. Mas ela tinha e é considerada uma das 3 citações grandes damas do impressionismo. Ao lado de Marie Dolores e Cassatt, seu trabalho desapareceu do reconhecimento público e não foi redescoberto até a década de 1980. E claro, ser mulher pode colocá-lo em risco de obstáculos ainda mais intensos. Artemisia Gentileschi, pintada em 1600. Ela era uma artista italiana e considerada uma das maiores artistas femininas da era barroca. Ela aprendeu a pintar na oficina de seu pai. Ele era um artista e amigo de Caravaggio. No entanto, como uma jovem, ela foi estuprada pelo assistente de seu pai. Para provar que ela estava dizendo a verdade no julgamento, ela teve que se submeter à tortura por parafusos de dedo. O assistente foi preso por 8 meses, e Artemisia passou a pintar algumas das cenas mais dramáticas da geração dela, muitas delas cenas com heroínas. E você pode meio que veja a influência de seu evento traumático. Ela foi a primeira mulher aceita na Academia de Design, em Florença. E seus clientes incluíam patronos internacionais, bem como a realeza. Artemisia não foi a única artista a alcançar estreias e conquistas. Também nos anos 1600, encontramos a pintora de natureza morta Clara Peters. Ela era uma pintora flamenga, que é acreditado por popularizar o que é chamado pinturas de café da manhã ou banquete. Estas são pinturas de natureza morta que apresentam comida junto com itens que você encontraria em um banquete. Ela também é a primeira pintora feminina significativa da Idade de Ouro holandesa e é considerado um dos melhores pintores de natureza morta na história da arte. E digno de nota, se você olhar de perto, você pode ver que ela pintou um pequeno reflexo de si mesma em uma das xícaras. Mary Beale pintou em meados de 1600 e foi uma das primeiras pintoras profissionais na Inglaterra. Ela teve tanto sucesso que foi capaz de apoiar sua grande família em sua renda. E uma de suas comissões era pintar um retrato do rei Charles, o segundo da Inglaterra. Quase 100 anos antes, em 1500, encontramos o pintor de retratos italiano Sofonisba Anguissola. Foi uma das primeiras artistas femininas conhecidas e uma das primeiras a ganhar uma reputação internacional. Michelangelo realmente a orientou por um tempo, enviando a ela alguns de seus desenhos para ela copiar, após o qual ele criticaria e aconselharia. Ela se tornou uma pintora tão talentosa que algumas de suas pinturas estavam erradas para os de Tiziano e até Da Vinci,
Ela se tornou uma pintora da corte sob o rei Filipe, o segundo da Espanha, que a apoiavam financeira e socialmente. E quando a idade a impediu de pintar, ela apoiou as artes e orientou jovens pintores, incluindo o grande Anthony van Dyck. E Rubens também teria copiado o trabalho dela, como parte de seu aprendizado. Surpreendentemente, Anguissola desapareceu da história, até que ela foi redescoberta na década de 1970, mas ela não está sozinha. Havia muitas outras mestras incríveis que foram deixados de fora da história por décadas e até séculos. Por exemplo, Elisabeth Lebrun foi um extremamente bem-sucedido e talentoso pintor francês de retratos. No final de 1700 ao início de 1800, com apenas 12 anos quando seu pai artista morreu, ela começou a receber comissões para ajudar a sustentar a família. E por 17, ela era considerada uma artista profissional de pleno direito. Seu talento lhe rendeu uma comissão para pintar Maria Antonieta, que foi o início de uma relação de patrono muito próxima. Lebrun iria para receber comissões de alguns dos mais poderosos famílias dominantes em toda a Europa. E para conseguir os preços mais altos por seu trabalho na França. Quando a Revolução Francesa começou, Lebrun fugiu da França disfarçado. E passou 12 anos se movendo por toda a Europa, desenvolvendo o mesmo prestígio onde quer que vivesse. Depois de sua morte, ela foi quase esquecida. Além de menção ocasional, porque ela pintou babás famosos. Ela não foi realmente redescoberta até os anos 80. Nos anos 1600 encontramos Judith Leyster, um pintor holandês de gêneros e retratos. Aos 24, ela foi aceita na Guilda dos Pintores em Haia, uma das primeiras de duas pintoras admitido na guilda. Não está claro se ela estudou na oficina de Frans Hals, mas ela certamente era uma admiradora, e algumas de suas pinturas foram erroneamente creditadas a Hals, bem como outros contemporâneos do sexo masculino ao longo dos anos, e isso se deve ao seu nível de habilidade e estilo individual. Ela também desapareceu da história uma vez que ela morreu, e foi redescoberto na década de 1890. De nota, ela era mãe de 15. Outra omissão surpreendente da história, embora por um breve período, foi Elizabeth Norris, que era uma realista americana. Ela pintou retratos e paisagens, e sustentou a si mesma e sua irmã por 55 anos. Através de sua pintura, ela foi amplamente aclamada por sua habilidade e perspectiva única, focando em representações realistas de camponeses e seus filhos. Suas obras foram compradas pelo governo francês e pendurado ao lado de pinturas de Whistler, Homero e Sargento. Ela é uma das poucas mulheres em seu tempo para obter reconhecimento internacional, mas quando ela morreu em 1938, essa reputação desapareceu, até revitalizado no final do século. Agora, mestres do sexo feminino não eram apenas das principais nações europeias. Podemos encontrar mestras de uma ampla gama de nacionalidades, como Josefa de Óbidos, um artista português nascido na Espanha que pintou pedaços de altar e pinturas religiosas para igrejas e mosteiros. No final de 1600, ela também pintou lindas pinturas de natureza morta. Em sua vida, ela pintou mais de 150 obras, tornando-a uma das artistas mais prolíficas do Barroco. Ela também é uma das mais reverenciadas pintores portugueses do século XVII. Nora Nielsen Gray é uma pintora escocesa. Do final de 1800 ao início de 1900, sua pintura Mãe e Filho faz fronteira com o abstrato, quando as pessoas não estavam pintando abstração, um estilo incrivelmente inovador para seu período de tempo. Ela teve muito sucesso, e no momento de sua morte em 1831, foi considerada a principal pintora escocesa. E então temos Laura Wheeler vestindo um artista afro-americano do início de 1900 e uma das principais artistas femininas do Renascimento do Harlem. Sua formação profissional foi notavelmente extensa, primeiro frequentando a Academia de Belas Artes da Pensilvânia
e aí ganhar uma bolsa de estudos para a Academia de La Grande Chamère em Paris. Waring é conhecida por seu trabalho de retrato, especialmente de afro-americanos proeminentes. Frida Kahlo foi uma pintora mexicana, também do início de 1900. Ela é considerada uma das artistas modernas mais famosas e uma das pintoras mais conhecidas. Ela combinou estilos de arte europeus com a arte popular mexicana para criar um estilo de arte altamente considerado dela. E no Extremo Oriente, o Murachun pintou pinturas de Bijinga no início de 1900. Ela era uma das artistas femininas mais renomadas do Japão e ganhou fama quando o filho da Rainha Vitória comprou uma de suas pinturas para expor na Feira Mundial de Chicago. Em 1893, ela também foi uma das duas únicas mulheres já escolhidas como artista oficial da Casa Imperial. Ela também foi a primeira mulher a ser premiada a prestigiosa Ordem da Cultura no Japão. Uma Amrita Shergill era um artista húngaro de ascendência indiana. Ela viveu uma boa parte de sua vida na Índia e combinou técnicas de pintura europeias com a estética indiana desta forma. Como calhou, ela desenvolveu um estilo inovador próprio. Ela é a criadora da arte moderna na Índia. E Índia lançou um selo postal de uma de suas pinturas. Em sua honra, Unesco nomeou o ano 2013 o ano de Amrita Shergill. Para comemorar 100 anos desde seu nascimento, alguns a consideram uma das maiores mulheres artistas de vanguarda do século XX. Até este ponto vimos exemplos incríveis do talento e sucesso de pintoras. Desde os anos 1500, se você achou que eles eram impressionantes, espere até ver as seguintes mulheres. Nos anos 1500 havia um pintor de retratos italiano, pelo nome de Lavinia Fontana. Ela é considerada a primeira carreira artista feminina na Europa Ocidental. Existem mais de 100 pinturas atribuídas a este artista, mais do que qualquer outra mulher por 200 anos. Lavinia recebeu o mesmo salário por suas comissões, como seus homólogos masculinos, e foi capaz de sustentar sua família de 11 filhos. Com a arte dela, ela se formou na Universidade de Bolonha e foi admitido na Academia de San Luca em Roma. Ambas as raridades naquela época para as mulheres. Outro pintor italiano é Rosalba Carriera, que pintou no final de 1600 ao início de 1700. Também foi admitido na Academia de San Luca. Ela pintou comissões para tribunais europeus em toda a Europa e foi fundamental na popularização do uso de pastéis profissionalmente para retrato. Ela é considerada uma das mais artistas femininas de sucesso de todos os tempos. Rachel Roush foi uma contemporânea de Caravaggio, mas ela era uma pintora holandesa de flores. Ela alcançou fama internacional por suas pinturas de flores realistas que muitos disseram transmitir um sentimento de vida. Ela foi convidada para ser pintora da corte para um príncipe bávaro, era mãe de 10. E muitas vezes é considerada a maior mulher pintor realista holandês. Em 1800 encontramos Rosa Bonheur, que não só saiu do típico assunto feminino aceitável, tornando-se um dos principais pintores franceses de animais, ela também pintou suas cenas com tanta força que, junto com seu realismo quase fotográfico, trouxe sua fama internacional. Ela recebeu muitas honras em sua vida, incluindo ser a primeira mulher para ser premiado com a Gran Cruz da Legião de Honra. Em 1865, sua pintura, The Horse Fair, foi a maior pintura de animais de seu tempo, e acabou sendo adquirido por Cornelius Vanderbilt. Bonheur foi um dos, se não a mulher mais famosa de sua época. Também em 1800 temos Berthe Morisot, que era neta do mestre francês. Morisot foi um impressionista francês e um dos membros fundadores
Do grupo impressionista, ela era a única mulher para participar de sua primeira exposição e passou a participar de todos. Mas um de seus shows, ela era amiga íntima de Edouard Manet e acabou se casando com seu irmão mais novo. Morizos realmente vendeu mais trabalho em sua vida do que Monet, Renoir ou Sisley, e era bastante conhecida em seu tempo. E finalmente Cecilia Boe foi um pintor de retratos americano do final de 1800 ao início de 1900. Seus trabalhos foram comparados a, e às vezes confuso por, o de John Singer Sargent. Ela foi a primeira mulher na faculdade, na Academia de Belas Artes da Pensilvânia. Recebeu graus honorários da Universidade da Pensilvânia e Yale. E realizou 14 shows de uma mulher de cada vez. Quando ainda era difícil ser uma artista feminina, Boe é considerado um dos mais retratos de sucesso de sua época. E foi encomendado pelas esposas de ambos, Theodore Roosevelt e Andrew Carnegie. Então você pode ver isso como mencionamos no início. Mary Cassatt e Georgia O'Keeffe estavam longe de ser as únicas pintoras mestres. Mulheres artistas percorreram um longo caminho desde o início do Renascimento, e através de todos os obstáculos e todas as restrições, encontramos uma multidão de mulheres que, através de sua habilidade, trabalho árduo e determinação, conseguiram ter sucesso em suas carreiras. Agora só precisamos nos lembrar deles.